Olá, uma ótima noite para você. Começa agora o Terra Viva DBO na TV. O programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária de corte e de leite. Eu sou o Pedro Costa e fico na companhia de vocês ao longo dessa semana, enquanto Sidney Mask, o editor e apresentador dessa função, está cumprindo o ofício de repórter para trazer um especial sobre a cachaça pelo sertão do nosso Brasil. E por isso, vamos à nossa prosa brideira do dia. Começou oficialmente a COP30, a Conferência do Clima das Nações Unidas, que neste ano acontece em Belém, lá no Pará. Um evento que coloca o Brasil no centro das discussões globais sobre o futuro do planeta e reforça uma verdade que o agro conhece bem: o campo é parte essencial da solução climática. E durante a conferência, a Embrapa Territorial divulgou um estudo que mostra o verdadeiro retrato do país, que produz e preserva e que confirma o papel fundamental da pecuária na construção de um futuro mais sustentável. Segundo o levantamento, 65,6% de todo o território brasileiro permanece coberto por vegetação nativa. Uma prova concreta de que a produção de alimentos e a conservação ambiental podem andar juntas. E mais, os produtores rurais são responsáveis por conservar 29% de todo o país dentro das próprias fazendas. Isso significa que quase um terço do Brasil é preservado por quem vive e trabalha no campo. O levantamento também revela que as atividades agropecuárias ocupam 31,3% do território nacional, sendo 19,4% de pecuária e 10,8% de agricultura e 1,1% de silvicultura. Mesmo assim, o país segue líder em preservação, uma combinação que poucos no mundo conseguem alcançar. A pesquisa mostra ainda, na Amazônia, 83,7% do bioma está preservado, com destaque para as áreas mantidas dentro das propriedades rurais. Já no Cerrado, mais da metade das terras, 52,2%, estão destinadas à proteção ambiental, sendo grande parte preservada também pelos próprios produtores. Esses números colocam aí a pecuária dos nossos brasileiros, que vem mostrando na prática que é possível produzir mais com responsabilidade, recuperando pastagens, integrando lavoura, pecuária e floresta e investindo em genética, bem-estar animal e também eficiência. Na COP30, a Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável pretende levar ainda nesta semana uma mensagem ao mundo de que a pecuária é moderna, inclusiva e rentável, que alia a produtividade com respeito ao meio ambiente e também à segurança alimentar. Porque no campo brasileiro, sustentabilidade não é apenas o discurso, é compromisso diário construído com o trabalho, o conhecimento e o orgulho de quem vive da terra e ajuda a alimentar o planeta. Dadas essas informações, vamos seguir então a nossa prosa aqui com o nosso Terra Viva DBO na TV, trazendo para vocês com informações do Davi Aignoni, os destaques do boi magro e da reposição. De acordo com o relatório mais recente da Scott Consultoria, o mercado de reposição em São Paulo manteve preços firmes para os machos, acompanhando a tendência do fim de outubro e da primeira semana de novembro, com alta nas cotações em todas as categorias. Já para as fêmeas, o cenário foi diferente. A procura diminuiu na primeira semana do mês e todas as categorias registraram queda na comparação semanal. Nos últimos 7 dias, contados de quinta-feira passada para trás, o garrote apresentou uma valorização de 7,3%, o bezerro de desmama de 6%, o bezerro de ano de 4% e o boi magro de 1,7%. Para as fêmeas, a bezerra de desmama caiu 3,7%, a vaca magra 2,6%, a novilha 1,9% e a bezerra de ano 0,4%. No Tocantins, a relação de troca está desfavorável ao recriador e invernista para 2 das 4 categorias de machos de reposição. Agora, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, é possível adquirir 1,33 boi magro, 1,62 garrote, 1,75 bezerro de ano e 2,07 bezerros de desmama. Daqui a pouquinho tem Hoje no Portal e o nosso Terra Viva DBO na TV vai fazer um rápido intervalo. Não sai daí, é o tempo de um gole d'água. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária,
fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Já estamos de volta com Terra Viva DBO na TV em multiplataformas. Vamos agora para o nosso quadro semanal Hoje no Portal, que é uma parceria do nosso programa com o portal DBO. Quem traz as novidades dessa semana é a jornalista Juliana Camargo. Confira. Olá, muito boa noite para você. Vem comigo fazer um giro pelo portal DBO. Vamos juntos conferir outros destaques da pecuária. Seja muito bem-vindo. Esse é o Hoje no Portal. E até o próximo dia 21, todos os olhos estarão voltados para o Brasil, especificamente para a COP30, em Belém, no Pará. Em sua coluna, o engenheiro agrônomo Sérgio Raposo de Medeiros, que é pesquisador da Embrapa, analisa por que o evento, apesar dos desafios, pode se tornar um marco positivo para a agropecuária brasileira. E tem reportagem para ler e ouvir, é a coluna Ouça. No portal DBO você confere como o uso da ultrassonografia da carcaça ajuda a selecionar animais para reprodução e abate, aumentando a eficiência produtiva e a lucratividade do rebanho. Vamos ver agora outras notícias que são destaque na pecuária e você encontra no portal DBO. Mesmo sob tarifa, carne bovina do Brasil avança no mercado dos Estados Unidos em outubro. Início de novembro marca descompasso entre o mercado futuro e o físico do boi gordo. É o que você confere na coluna Ouça. Reportagem para ler e ouvir. Em entrevista para o Mercado Pecuário DBO, Tiago Bernardino de Carvalho do CPEA comenta sobre os preços da carne bovina na China. A China, né, é uma arroba em dólares aí muito forte. Praticamente eu estou falando ao em torno de R$70 por arroba, R$700 por arroba, enquanto os Estados Unidos no patamar dos seus 650, né? E aí a gente tem, sim, o Brasil trabalhando nos 300, 310 arroba. Então, eu tenho uma arroba chinesa muito cara. Acho que esse é o ponto importante quando a gente analisa o mercado global. É uma proteína muito cara no mundo todo. É uma proteína que, vamos lá, o americano, claro, tem diferentes tipos de produto, mas o americano convive com o consumo, que seja com a carne processada, assim como o chinês, ele vem aprendendo a comer a carne bovina, então não acredito que ele largue da compra da carne bovina em si, ele gera uma inflação, mas eu tenho um custo alto de produção nesses países que eu não tenho como um frango, ou até mesmo um suíno, mas principalmente um frango, uma rapidez, né, uma celeridade de aumentar a produção, dado o ciclo longo da pecuária de corte. Então, o cenário, né, de preços, né, na China, que por mais estejam altos, se a gente olhar do começo do ano, chegou a R$800 a arroba, né? É claro que a gente está falando em reais, mas então essa queda de preço para o pecuarista chinês pode ser um dos fatores que levam a eles estudarem salvaguardas, tarifas, mas é claro, volto a falar, o mercado global vive com baixa oferta. Então, a China ela pode até, obviamente, criar esses mecanismos, né, em termos de comércio, mas ela vai ter que repensar muito bem, porque eu trago um impacto muito forte para a inflação dentro do governo chinês. E agora a gente confere a entrevista da semana com o Ivariz Júnior. Olá, amigos. Segundo a Scott Consultoria, no estado de São Paulo, as 8 categorias de reposição de bovinos se valorizaram na última semana de outubro. O mercado segue firme, com boa demanda e oferta mais enxuta. Segundo a analista, o boi magro é o produto mais procurado. São Paulo pode estar indicando uma tendência para outras praças do Brasil. E o que estará acontecendo no estado de Goiás? Para nos atualizar sobre o cenário goiano, nosso convidado é Léo Lemes, leiloeiro rural dos mais atuantes no estado. Seja bem-vindo, Léo, um prazer revê-lo.
Prazer é todo nosso, estamos sempre à disposição da pecuária brasileira e também dos nossos pecuaristas goianos aqui, batendo o martelo cada dia mais por dentro do mercado, acompanhando, claro, informações como vocês trazem para a gente, deixando a gente a par do mercado do boi. E como é que anda se comportando aí o preço da arroba do boi gordo? Hoje, a alta da arroba aqui no estado de Goiás, como outros estados, já mostrado pelos grupos de pesquisas, ela é uma realidade. O que a gente imaginava é que essa arroba deveria ter sido aumentada já em meados de outubro. Mas a gente validou agora e o novembro chega com alta, sim, na arroba do boi. E essa alta está firme. A gente vê isso porque cada dia que passa, R$1, R$2, R$3 acaba sendo realidade nas cotações que são apresentadas para a gente aqui. Essa alta aí do valor da arroba tá mais ou menos quanto, né? Seria bom você dar uma balizada para a gente. E eu queria saber se isso tá mexendo também nos preços de animais para reposição. Bezerro, novilha, boi magro. Essa alta, ela já é uma realidade em valor de R$10, R$15 daquilo que foi praticado nos últimos dias de outubro. Agora, o mais interessante é que essa gangorra, ela está bastante equilibrada. O aumento que tem na arroba, ele também tem sido na reposição. Ou seja, aquele pecuarista que está vendendo a arroba valorizada, ele não pode esperar demais para a reposição. O seu quadro, que tem apresentado informações todos os dias, prova justamente isso, que a reposição acompanha a valorização da arroba. Aquele pecuarista que tem vendido mais por um preço a mais arroba, ele precisa imediatamente repor. Até porque, lá na frente, a gente costuma enxergar que pode haver uma falta das melhores ofertas. E aquele que deixar para repor depois pode pagar mais caro por isso. São Paulo, nessa última semana de outubro, o bezerro, tá, valorizou 7%. Você pode dizer para a gente como é que foi aí em Goiás? Aqui em Goiás, a gente chegou a bater 10%. O que acontece muito com a história do aumento na arroba? Ele aumenta a movimentação do pecuarista. A gente entende que o pecuarista vem descendo. Se você pegar Tocantins, Pará, passar aqui no Centro-Oeste e descer para São Paulo, é uma veia de alta. Ela costuma bater em São Paulo, ela automaticamente ela já bateu lá no Pará, ela já bateu lá em Tocantins. E o nosso Centro-Oeste no meio, ele é o pivô dessa história. Tanto se você tem um aumento de 7%, eu posso te garantir que a próxima semana, meus amigos paulistas, vocês vão ver aumento de 10% a 12%. Isso não tem como a gente evitar. Por quê? A maior produção de animais ainda está concentrada no norte do país. Isso acontece de uma forma em que, se lá aumenta 10%, automaticamente Goiás aumenta 12%, São Paulo aumenta 14%. Isso é uma realidade. O que nós podemos perceber aqui é que o bezerro mais valorizado, as ofertas vão chegar imediato. É a hora de repor. Por quê? Se a oferta chega em maior quantidade, porque está em alta, pode ser que no final de novembro a gente tenha falado aqui sobre cadê os animais da reposição. Portanto, eu indico muito, hein? Se você está vendendo arroba valorizada, está na hora de repor. Você sentiu aí nas últimas semanas, último mês, a oferta ficar mais enxuta? Sentimos muito bem. Por um lado, a gente sente a oferta enxuta porque o pecuarista acaba segurando um pouco os animais. Porém, o outro lado, que é a real situação da pecuária, é porque essa oferta ela está muito maior para a demanda. Nós temos um gráfico aqui entre nós, leiloeiros do estado de Goiás, Minas Gerais e São Paulo, onde a gente percebe que mais pessoas estão dispostas a fazer o processo da reposição. A recria, ela tem entrado em mais porteiras. Por quê? Porque lá na frente, quando ele for fechar esse animal, ele também vai fazer esse processo. Então, o pecuarista tem procurado mais quantidade, um número maior de animais e não tem encontrado. A gente vê que hoje, aqui, principalmente na nossa região, próxima a Goiânia, o sul de Goiás, nós temos poucos animais para muitos invernistas, para muitos recriadores. Então, a gente vê, sim, que a oferta tem diminuído. E isso, é claro, com a tendência da alta da arroba, com a tendência da oferta diminuir, é claro que o valor vai pegando um padrão diferente. E o boi magro para entrar em confinamento? O boi magro, para nós aqui, é uma grande dificuldade, uma peça rara, uma joia de ouro, que tem sido difícil de encontrar. Posso dizer que nós temos a oferta muito mais reduzida do que todos os últimos anos. Acredito eu que é porque realmente a gente tem visto o pecuarista fazer esse processo. Ele tem comprado o bezerro, feito a recria e jogado o seu próprio garrote no confinamento.
As vacas e as novilhas também estão mais valorizadas. Aí em Goiás segue o mesmo caminho? Mesmo caminho. O que acontece, e a gente até valoriza isso, e aqui eu quero deixar os nossos parabéns aos pecuaristas, mas é porque muitos pecuaristas têm procurado essas ovelhas e até mesmo essas vacas melhor para poder fazer delas para 2026 matrizes. Eu parabenizo aqui o pecuarista que tem feito na ponta do papel essa conta e tem visto que há uma grande oportunidade para quem em 2026 trabalhar com essas ovelhas, que seriam só para abate, para a recria. Isso tem feito a demanda por elas aumentar muito e a gente tem feito bons negócios com novilhas e também com vacas prontas para a primeira e segunda cria aqui no estado de Goiás. E você acha que aí para as festas de final de ano e o período de férias, esses preços podem ser mais valorizados ainda? Parece, a gente costuma dizer que o pecuarista otimista faz parte, né? A gente sempre pensa no melhor. Agora, o que eu vejo é que, matematicamente, não tem como a gente fugir de uma valorização. Eu posso dizer e ser um pouco mais otimista naquilo que eu digo, mas eu acredito que para o estado de Goiás e para o Brasil, nós temos que viver aquela caixa de 330, 340, 350 arroba. Por quê? Porque os custos acompanharam muito o lucro do pecuarista e a gente precisa sim de uma valorização, até porque sem a valorização nós não temos a melhor e mais proteína mais buscada no mundo, que é a carne vermelha. Léo, muito obrigado por suas análises. Um abraço, estamos sempre à disposição, conte com a gente. Eu falei com Léo Lemes, leiloeiro rural dos mais requisitados em Goiás. Esse foi mais uma Hora da Reposição. E não deixe de conferir outros conteúdos no portal DBO e revista DBO todos os meses à sua disposição. E se você vende reprodutores e outros produtos diretamente na fazenda, não fique de fora do nosso Catálogo Nacional de Vendedores de Touros, mais uma vitrine de negócios DBO. E você conhece o canal da DBO que está no YouTube? É o DBO Play. Nele você encontra muitas outras entrevistas sobre pecuária, as edições diárias do Terra Viva DBO na TV e também a série TIP, a Revolução Verde e Amarela, que mostra o avanço da terminação intensiva a pasto pelo Brasil e como implantar o sistema independentemente do tamanho da propriedade pecuária. Consigo ser eficiente com uma escala pequena. O fato do animal estar livre, estar solto no pasto, isso por si me ajuda muito nessa prática de engorda do animal. Eu tiro muito o peso dos equipamentos, o peso de uma infraestrutura pesada, de um confinamento, quando eu vou para o pasto e eu alimento os animais com certa quantidade de ração. Hoje no Portal fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia, te desejo uma ótima semana e a gente se encontra. Tchau! Olha, no próximo bloco você confere o fechamento do mercado do boi gordo nas principais praças de negociação do nosso país. É um instante, a gente já volta. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Já estamos de volta e é hora da gente conferir as informações do mercado do boi gordo e a sua cotação. O mercado do boi gordo começou a semana com cotações estáveis em São Paulo, um comportamento típico das segundas-feiras, quando o volume de negócios ainda é reduzido e os preços refletem os valores da última sexta-feira. E as escalas de abate seguem em média para 8 dias, o que garante certo conforto aos frigoríficos, mas sem excesso de oferta. Esse equilíbrio entre compra e venda mantém o mercado firme, sem espaço para quedas significativas. A arroba do boi gordo continua negociada a R$ 320 e o chamado boi China, voltado para a exportação, segue com leve ágio, reflexo da boa demanda internacional. No Tocantins, o cenário é de contrastes. No sul do estado, a oferta de animais diminuiu, o que ajudou a sustentar os preços. Já no norte, as compras avançaram um pouco, impulsionadas pelo melhor escoamento da carne, mas ainda com valores acima das referências anteriores,
sinal de que o mercado permanece firme também na região. No atacado, o destaque foi a valorização das carcaças. A menor disponibilidade de boiadas e a redução dos estoques deram sustentação aos preços, com alta nos cortes tanto de machos quanto de fêmeas. Esse movimento indica um mercado mais ajustado, com boa fluidez de venda e pouca margem para recuos. De forma geral, o mercado segue de estabilidade, com viés positivo, sustentado pela combinação de oferta controlada e demanda consistente, tanto no mercado interno quanto nas exportações. Por isso, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram confirmadas mudanças nas cotações em 14 das 33 praças pesquisadas em todo o Brasil. E, mais uma vez, em todas essas regiões, a arroba subiu. Olha só, a lista de arribadas foi comandada por Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, com o boi indo para R$ 312 e a vaca para R$ 297 a prazo e ainda sem descontar o fundo rural. Aumentou tudo também lá no Triângulo Mineiro, onde o macho está saindo por R$ 310 e a fêmea por R$ 287. Na região sul de Goiás, a alta foi só para o boi, que também está valendo R$ 310. Em Cuiabá, capital do Mato Grosso, o fazendeiro não entrega mais fêmea abaixo de R$ 280. No sudeste do Mato Grosso, a alta foi geral, com o boi indo para R$ 305 e a vaca para R$ 280. Em Redenção, no Pará e no sul da Bahia, a fêmea foi promovida para R$ 280. No oeste do Maranhão, o boi subiu para R$ 300 redondos. Já no sul tocantinense, a fêmea não sai por menos de R$ 282. No norte do estado, a vaca avançou para R$ 285. Olha só, lá em Roraima, a fêmea foi promovida para R$ 270. Aqui no sudeste, no Rio de Janeiro, o boi que subiu sozinho para R$ 320. No Espírito Santo, a vaca agora vale R$ 272. E para finalizar nossa lista do dia, no noroeste do Paraná, o boi subiu para R$ 327. Olha só, a derradeira fieira de garça boadeira deslizou em perfeita formação e foi se abrigar na mata fechada, no retiro da gameleira. A boiada está sossegada e o escurão da noite, como negro véu, foi cobrindo o céu do sertão. Não sendo dia de cantoria, a peonada foi se retirando e eu acabei ficando sozinho, na beira da fogueira, matutando no quanto eu queria largar mão desta lida grosseira, que me dá sim o pão de cada dia, mas não me deixa tempo para colher o tanto de poesia que eu plantei no meu coração. Tá, eu até tentei rimar, confesso, como o nosso Sidney Mask, o nosso poeta. Mas ficou só a promessa, né? Porque o Sidney é coisa rara, um versador, né? De que o tempo não para ele. Mas se o amigo e a amiga quer ter essa prosinha rimada, que agora foi recitada, saiba que é uma das mais de 800 escritas de mão firme e de alma bonita que o Sidney tem, viu? Tudo para render homenagem certeira à nossa cultura sertaneja brasileira. Esses versos já ganharam estrada e foram parar nos 4 livros Versinhos de Caipira. Se você quiser comprar um exemplar ou a coleção inteira como eu, que custa só uma merrequinha, viu? E olha, só ligar para o Sidney no número 11 98224 1807, 11 98224 1807, ou então mandar um e-mail para ele, sidneymaschio@uol.com.br, sidneymaschio@uol.com.br, e se preferir, busque o nome dele lá no nosso Facebook, Sidney Maschio, que ele conversa com você. E com essa eu me despeço e espero que na reportagem especial sobre cachaça, meu amigo Sidney Maschio lembre que me esforcei para molhar aqui as palavras no encerramento desta função. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã com mais uma edição do Terra Viva DBO na TV.